Fê Freire. E eu sou a Victoria Armando. E esse é mais um podcast do Caderno 2, o episódio 2 da série Mulheres no Pop. Gaúcha de Tuparendi, que ganhou o Brasil, o palco e a nossa admiração, hoje vamos falar sobre Luísa Sonza. A Braba, como é conhecida, nasceu lá em 18 de julho de 1998, no interior do Rio Grande do Sul, em Tuparendi, como a Vicky já disse. Ou seja, canceriana. Ela começou na música já bem cedo, com 7 anos. A Luísa cantava em CTG na cidade dela. Pra quem não é aqui do Rio Grande do Sul, CTG é a sigla de Centro de Tradições Gaúchas. Já em 2014, com 16 anos, criou o canal do YouTube, ficando conhecida como a Rainha dos Covers. A voz potente e o sotaque gaúcho da cantora ganharam o Brasil. Ela bombou, e então assinou o primeiro contrato em 2017 com a Universal Music. E o primeiro EP da Luísa veio já em 2017 mesmo, e a música que fez mais sucesso nesse lançamento foi Olhos Castanhos. É bem interessante perceber como o estilo dessa música é bem diferente do trabalho atual da Luísa, sem querer dar muitos spoilers do restante do podcast. Como ela era mais nova, dá pra sentir uma vibe mais romântica, mais ingênua e meiga nessa música, uma coisa bem canceriana. Bem canceriana mesmo. Eu não sei muito sobre astrologia, mas eu sei que câncer é bem sensível, né? E dá pra sentir isso nas músicas dela. De alguma forma, eu acho que ela expõe os sentimentos mais íntimos, assim, né? Seja de amor, festa ou de se sentir perdida. Eu lembrei agora da música Penhasco, de Doce 22, o nome do álbum dela, que me fez sentir que eu tava em um penhasco também. Ela fala: quando eu segurei sua mão, você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco. Quem nunca sentiu isso? Essa decepção por alguém. Achei muito sensível e corajoso o modo como ela expressou isso, sabe? A Vicky claramente é outra pessoa de signo de água, né? Escorpiana sensível. Isso é bem real mesmo. E apesar do estilo da Luísa ter mudado bastante ao longo do tempo, dá pra gente notar que essa sensibilidade dela sempre volta a aparecer em algumas das músicas, né? Antes de falar de Doce 22, é importante a gente comentar sobre o Pandora, que foi o primeiro álbum que a Luísa, a Braba, lançou. Então, vamos voltar um pouco na cronologia. A Luísa estreou na cena musical brasileira com um EP em 2017, pela Universal Music. E então veio o álbum Pandora em 2019, que tem 8 faixas, e ela foi a compositora de 7 dessas 8. Também teve a participação do Pablo Vittar em Garupa e Vitão em Bomba Relógio. Vocês conhecem com certeza essas músicas porque tocavam em todos os lugares no verão de 2019 e 20. No Pandora também tem uma música que a Luísa fez pra mãe dela, a Eliane. A música é bem bonita e emotiva e dá pra sentir o afeto que existe nessa relação mãe e filha. Agora, dando continuidade à carreira da Luísa, né, ela lançou alguns singles entre esses álbuns, o Pandora e o Doce 22. Sendo o mais famoso deles o Braba, que é perfeito na minha opinião. Nesse meio tempo, entre os álbuns também, teve um tanto de polêmicas que se deram na vida pessoal da Luísa. Mas como o objetivo desse podcast é comentar a carreira dela e celebrar essa jovem talentosa que a gente tem e não focar em fofocas e a vida pessoal dela, a gente decidiu não comentar essa parte aqui no podcast. E, finalmente, chegamos em Doce 22, que eu citei antes, quando eu mencionei Penhasco, que é o último álbum dela, que foi lançado em 2021, com 14 faixas. As mais conhecidas, ouso dizer, são Interesseira, VIP, Anaconda, Melhor Sozinha e Penhasco. É importante dizer que a Luísa, ela levou a estética 2000 para esse álbum, contando inclusive com uma faixa com esse nome. A estética foi para um formato de carinhas felizes e tristes com 2 pontos e parênteses. Eu achei muito legal. E assim, eu tava interpretando que ela usou as letras maiúsculas e minúsculas para representar os sentimentos que ela sentiu enquanto escrevia as músicas, assim, porque ela usou VIP e Interesseira em letra maiúscula e letra minúscula para Melhor Sozinha e Penhasco. Claramente se sentindo pequena em relação ao mundo, fazendo a relação até com Drummond, que ele fala eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, assim, eu lembrei disso. Esses altos e baixos que a gente sente durante a vida toda, essa relação do mundo exterior e interior, sabe?
Essa análise que a Vicky fez eu achei muito bonita, assim. E o Doce 22, ele tem esse lado muito sensível, assim, mas ele transita bastante entre um aspecto mais sensual também, como na música Anaconda, por exemplo. Enquanto ela produzia esse álbum, né, a Luísa passou por vários problemas de saúde mental e ela comentou muito sobre isso. Então, dá pra ver também um aspecto de vulnerabilidade dela transmitido na letra das músicas, né. Além disso, o álbum tem participação de vários cantores de outros estilos, e isso traz uma riqueza sonora bem grande. O João, na música Fugitivos, tem o Lulu Santos em Também Não Sei de Nada, a Ludmilla em Café da Manhã e a Anitta e a Pablo em Modo Turbo, que é a minha favorita, pessoal. Além de algumas outras participações dentro do álbum. Eu queria dar destaque para uma versão de Melhor Sozinha, que não tá no disco, mas que foi lançada depois e que tem a participação da grande Marília Mendonça. Eu acho que isso só prova o quão versátil a Luísa é e o quanto ela se abriu para novos estilos ao longo do tempo, e que essa persona artística dela foi mudando ao longo desses 5 anos, assim. Nossa, eu amo essa versão com a Marília Mendonça. É muito boa. E foi, acho que uma das últimos lançamentos, né? Um dos últimos lançamentos antes dela falecer. Eu acho que foi, sim. Do acidente. E, nossa, é muito boa essa música. Outra coisa que mudou bastante na Luísa, acompanhando essa evolução sonora dela, eu acho que foi o estilo de roupa, né? Que ela usa. Porque, comentando essa parte de novos estilos que tu falou, ela lançou Olhos Castanhos em 2017. E o estilo dela era bem mais gaúcha padrão, eu diria. Aquele coisa de cabelo liso, uma maquiagem clara, umas roupas simples, mas bonitas, enfim, que é o comum no dia a dia, assim, a gente vê na rua. E hoje em dia ela tem um estilo muito mais diferente, alternativo, meio Billie Eilish, até entrando nessa treta que teve com relação à moda, que ela começou a usar roupas mais largas, né? Ela tava caminhando pra um lado que era extremamente sensual, desde o Boa Menina, que começou com isso, assim, que era, uma boa menina rebola assim e tal, já mostrando esse lado mais sensual dela. E depois disso, veio o Braba, que eu acho que é, tipo, o estopim dessa sensualidade, sabe? Que, enfim, o clipe, ela tá... É como se ela fosse uma dançarina de pole dance, se eu não me engano, que tem uma coreografia toda. E depois disso, no Doce 22, dá pra ver que ela intercala muito roupas que são muito expositivas, assim, que são bem decotadas e bem justas, com camisetas largas e calças largas, assim. Uhum. Então parece que agora ela tá muito numa questão tipo 8 ou 80. Ou mostra muito, ou não mostra nada. E eu acho que é interessante fazer um paralelo disso com o próprio álbum, que ou é extremamente sensual ou é extremamente sensível, sabe? São duas facetas... Sim, exatamente. E entra de novo na questão letra maiúscula e minúscula. Sim, é verdade. Porque eu acho que o Caps Lock, ainda mais na internet, assim, diz muito, né? É como a gente expressa o sentimento, de uma certa forma. Quando a gente bota tudo em maiúsculo, a gente tá querendo gritar aquilo. Então, eu senti muito isso quando eu li, assim, que Interesseira, por exemplo, tava em maiúscula, tipo... E tem os cifrões, né? E cifrões ainda, tipo, pare, olha o que vocês estão me fazendo gritar, sabe? Eu achei muito interessante o jeito com que ela expressou todos esses sentimentos, assim, porque foi além da música, foi além das palavras, foi muito a forma com que ela resolveu colocar isso no mundo. E o Interesseira também tem muito, tipo, não é só o que ela quer gritar, mas é o que gritam sobre ela, né? Nossa, sim. Isso é até uma coisa que a gente não falou, mas é bom de comentar. A Luísa foi extremamente criticada. A gente não vai entrar nos lançamentos dela, a gente falou que não ia fazer isso, não vai fazer. Só que, enfim... não vem ao caso. Exatamente. Mas ela foi extremamente criticada por causa desses relacionamentos. E o álbum dela abre com... palavra censurada que eu não posso dizer, 2, na verdade, e Interesseira, tipo, porque era realmente só o que falava dela, tu procurava coisas sobre a Luísa Sons na internet, e 2/3 dos comentários eram falando dela dessa forma extremamente pejorativa, sabe? Sim. E ninguém tava preocupado com a música que ela tava produzindo, com os hits que ela tava lançando, e que estavam indo bem. Por exemplo, ela lançou o Braba, teve Boa Menina, que fez um certo sucesso, teve Flores, que ela lançou com o Vitão, que, sei lá, são músicas boas, sabe? Na minha percepção. Da minha também. E que fizeram sucesso. É que virou popular, né? E aí tem muito isso de que é popular e as pessoas olham mal. E também por ser uma mulher cantando sobre sensualidade. Então, as pessoas têm esse olhar discriminado, assim. E isso é muito interessante porque eu vejo ela, assim, que ela não é tão mais velha que eu. Ela é uns 3 anos mais velha que eu. E eu vejo que, ela tem muita coragem, sabe? De se expor dessa forma. E, eu sou assim e ponto. E aceitem, eu vou cantar o que eu sou. Então, ela é muito uma inspiração, assim, nesse sentido de, poxa, você é assim e
e banque isso, sabe? Independente de idade, independente de qualquer coisa. É realmente isso, né? Porque ela é muito fácil se ver nela pra meninas como nós, assim. Meninas 20 anos. Mas enfim. Porque ela é muito jovem, ela vem do mesmo estado que a gente. E acreditou no potencial dela. E mesmo todo mundo dando contra, sabe? E ela foi muito criticada no início. E mesmo assim ela fez. E hoje em dia ela é um fenômeno, assim. Ela mudou a imagem pública dela. Que no início ninguém botava fé na Luísa como artista, como cantora. E hoje em dia não dá mais pra dizer esse tipo de coisa sobre ela, sabe? Ela se provou muito. Então, é bem inspirador, eu acho, a trajetória dela de uma forma geral, assim. Acho muito importante isso que tu falou sobre se bancar, se acreditar no próprio potencial. Acho que todo mundo tem que acreditar no próprio potencial pra ir pra frente. E ela realmente nos inspira nesse sentido. Falando um pouco agora sobre a Luísa atualmente, né? O Doce 22 já tem um tempinho que foi lançado e essa semana ela lançou a música Cachorrinhas, que a gente tava ouvindo um pouquinho antes de começar a gravação e tá muito boa, muito, muito boa. Semana passada ela fez um show aqui em Porto Alegre, no Pepsi On Stage, que a gente queria muito ter ido, porém... Universitárias. Vida corrida. E não dá certo. Não deu. Luísa, se você estiver escutando, a gente aceita um convite pro Caderno 2. A gente cobre seu show, Luísa. Chama o Caderno 2. Chama, a gente vai fazer essa presença. A gente não tem problema com isso. Mas enfim, a gente espera que vocês tenham gostado de mais um episódio da série Mulheres no Pop. Muito obrigada! E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e no Twitter, no @caderno_2. Leia os nossos textos disponíveis no Medium. O roteiro deste podcast foi feito por Victoria Armando e Mafé Freire, e a edição por Renato Marqueto. A trilha sonora original é feita por Arthur Laches e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem!